Estudos para concursos, administração para a LESP, as noções de administração para a LESP sobre. Eu não sei porque tem esse conteúdo aqui. É estranho esse conteúdo, né? De logística, sabe? Daí nesse conteúdo de logística eu vou falar agora sobre modalidades de transporte, sabe? Como é que as coisas chegam em cada lugar, né? Primeiro deixa eu ver uma coisa aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de transportes, né? Transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte hidroviário, transporte aeroviário, transporte intermodal e transporte dutoviário. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Quadro abaixo compara as características de cada modal e de custos logísticos. Deixa eu ver. O ferroviário tem custos físicos elevados com equipamentos terminais, vias ferrárias, etc. Custo variável baixo. O custo fixo, o rodoviário tem custos fixos baixos devido às rodovias construídas e mantidas com fundos públicos ou concessões sob a moderação do Estado. O custo é variável, médio face ao consumo do combustível, manutenção e a necessidade de muita mão de obra. Aquaviário é o custo fixo médio referente aos investimentos em navios e equipamentos. Custo variável abaixo pelo transporte de grandes volumes. O dutoviário é o custo fixo elevado devido ao pagamento pelos direitos de acesso, os investimentos nas instalações, operações e controles. Custo variável mais baixo face à pouca necessidade de intervenção nas operações. E o aéreo, custo fixo abaixo, gasto com as aeronaves, manuseio e os sistemas de cargas. Custo variável muito alto, face ao consumo de combustível e o uso de mão de obra intensiva a bordo e em terra também. Interessante. Agora vamos voltar para a parte tudo aqui. Sobre a ótica logística, faremos ter considerações a respeito de consolidação de cargas para embarque e possibilidade de reunir diversos tipos de cargas em um único local para embarque, bem como o transporte mais adequado, levando-se em consideração o tipo de carga e o local para qual a carga será transportada, né? Obviamente isso quer dizer tipo uma só viagem ao invés de várias viagens, entende? A julgar pela maneira como seu examinador relacionou o tema, acredito que ele deseja também que você conheça as principais características dos modais de transporte existentes. Falaremos disto logo abaixo. Transportar também é movimentar uma coisa de um lugar a outro, só que para concursos, esse movimentar diz respeito a como os produtos acabados chegam às mãos do cliente ou da empresa intermediária, que, acredite, também é um consumidor, ou ainda a saída dos produtos do depósito ao mercado. E tudo isso controlando quatro variáveis: forma, tempo, lugar e posse. FTPS, FTPL, FTPL. Forma, tempo, lugar, posse, forma, tempo, posse, lugar. Antes de falar sobre as características da modalidade de transporte, preciso mencionar as modalidades de transporte conhecidas atualmente. Importante, os meios de transporte utilizados também podem ser chamados de modais. São essenciais 5 os modais de transporte: transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, intermodal e dutoviário. Embora a matriz de transporte no Brasil seja composta por diversas modalidades, a mais utilizada no Brasil é a de carga e passageiros de modo rodoviário, rodovias. Esses são os dados estatísticos elaborados pelo CNT em 2018. Rodoviária é uma matriz de transporte de carga. Daí a quantidade basicamente é uns 400 mil de rodoviário, um terço disso, 160 mil ferroviário, depois é aquaviário, depois dutoviário, depois aéreo. Esse é o ranking, tá? Em todo caso, é só para você ter uma ideia de matriz. Tá, tá, tá. Outro detalhe aqui, como um gráfico de transporte de cargas nacionais, o transporte aeroviário quase nem aparece, ele é desprezado. Ele é desprezado. Isso explica pelo fato de que não faz muito sentido transportar cargas domésticas através de modal aéreo. Custaria uma fortuna e pouquíssimos itens justificariam tal gasto. Mas, logo, você vai entender a razão. Tá, 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 tá. Não justificaria os gastos, né? Transporte rodoviário. Agora, sobre rodoviário. Esse é o favorito do Brasil, desde os tempos em que estudávamos geografia, é usado isso aí. Esta modalidade de transporte se utiliza de estradas e rodovias para levar o produto acabado
acabado do depósito até o cliente, seja ele consumidor ou outra empresa. É de longe o modal mais utilizado no Brasil. A sua característica positiva encontra-se na flexibilidade e o caminhão pode entrar e sair do depósito da empresa e chegar até a porta do cliente. Transporte porta a porta, extremamente versátil, contudo, é desvantajoso do ponto de vista do custo operacional. Cada caminhão só pode levar uma quantidade limitada de carga e, pior, cada caminhão demanda um motorista para dirigi-lo. Se já não bastasse, o transporte rodoviário ainda é dependente de condição das estradas ainda, e deixar a carga suscetível a assaltos também. A doutrina ainda nos lembra de que o custo de transporte pode subir ainda mais em razão de existência de pedágios que vão aparecendo na rodovia ou mesmo um simples aumento dos combustíveis. Qualquer tipo de aumento indireto pode aumentar o custo desse treco. Mas não se desespera, não tem. Mas mesmo assim, mesmo com essas variações que esses riscos e variações de preço, de valores, de gastos, ainda tem um bom relação de custo-benefício o rodoviário. É recomendado para transporte. O rodoviário é recomendado para transporte de pequenos volumes de carga com prazos de entrega relativamente curtos. Depois disso, tem o transporte ferroviário. É o transporte sobre trilhos, uma locomotiva que pode ser movida por eletricidade ou diesel ou até madeira puxa uma série de vagões de diversas dimensões e tipos que possuem cargas igualmente variadas. O comboio, que está ligado à locomotiva, está, que é um conjunto de locomotiva mais vagões, transporta várias várias coisas nos vagões, logicamente com reduzindo os custos de transporte e, por consequência, baixando o valor do frete. Ai, 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 ai. É mais carga sendo levada por menos motoristas ou maquinistas nesse caso. Outra vantagem de transporte ferroviário é a velocidade homogênea, uma velocidade que não muda, entende? Isso basicamente uma velocidade que é constante. Tipo, se planeja chegar numa hora, vai chegar lá, não tem coisas, sabe, que nem falou no rodoviário que falou assaltos ou estradas, pedágios, chuva, sei lá. O trem não vai parar em semáforo, não pega trânsito e não se conhece de um trem que tenha ficado preso em um engarrafamento. Entretanto, sua desvantagem encontra-se na pouca flexibilidade do veículo de transporte. O trem encontra-se restrito ao traçado dos trilhos, devendo a carga ser retirada no terminal. Obviamente não vai chegar à porta do cliente, a menos que ele more do lado da estação. Sua destinação principal é para transporte de cargas de maior volume e grande peso, sendo que o prazo de entrega normalmente não é um fator em destaque e sim o volume transportado. É utilizado principalmente por siderúrgicas e industriais de cimento que possuem terminais rodoviários em seus próprios pátios. Transporte hidroviário é a modalidade de transporte feita por meio de navios ou barcos sobre a água. É dividida na doutrina entre navegação fluvial e navegação marítima. Embora também se mencione o transporte lacustre, realizado por meio de lagos, o termo fluvial está ligado a rios. E desta forma, esse tipo de navegação se presta a levar cargas dentro de um mesmo país, ou ainda em curtas e médias distâncias, usando um tipo de navegação marítima que se destina até portos da nação. Quando o transporte é feito entre portos nacionais, falamos de navegação de cabotagem. E quando é feita entre portos de diferentes países, estamos falando simplesmente de navegação internacional. Sua utilização principal está no transporte de grandes volumes de carga de baixo valor unitário. Baixo valor unitário, o que será que significa um baixo valor unitário? A propósito, no transporte ferroviário o tempo não era fator preponderante, no transporte hidroviário o tempo é totalmente secundário. Eu não sei o que significa isso. Ainda assim, é a modalidade de transporte mais comum em movimentação de cargas internacionais. Sua vantagem está no baixo custo e relativa flexibilidade, desde que exista rio ou mar, o barco ou o navio podem ir a qualquer lugar, apenas precisando de um porto para descarregar. Sobre o aeroviário, transporte feito pelo ar através de aviões, você já deve imaginar o alto custo disso. Ainda assim, a carga a ser transportada tem que ser do tipo de modal e no mais 10 vezes atualmente sofisticada de preço também elevado e quebra de demanda de agilidade para agilidade na entrega. Ele é recomendado para tipos de cargas do tipo nobres, ou seja, caras, meio de transporte mais rápido disponível
e recomendável para transporte entre pontos longínquos não alcançados pelo transporte rodoviário e ferroviário. Tá. Coisas muito longe, tá? Um exemplo é tente levar 500 quilos. Tem um exemplo aqui interessante. Tente levar 500 quilos. Se você não sabe o que é 500 quilos, é quase meia tonelada de feijão da Patagônia até Budapeste no caminhão. Onde é isso aí? Bom, eu não sei onde é a Patagônia e não sei onde é Budapeste. Mas com certeza esses caras são países diferentes. E daí, como é que você vai levar isso aí de caminhão? Tipo, você vai, se for de caminhão, vai demorar mais de 40, 58 horas pra chegar lá. Enquanto de avião só demora 1 hora, né? Bom, isso se o treco for possível chegar de caminhão, né? Depois do transporte intermodal. É utilizado para carga extrema de um transporte através de vários modais. A modalidade que pode utilizar dois ou mais dos meios de transporte anteriormente apresentados. O exemplo que usa transporte intermodal é a China que fabrica um brinquedo que, por seu baixo custo, vende navio dentro de um container. Ao chegar no porto, o guindaste pega o container e coloca em cima do caminhão, que segue até o cliente que poderá vendê-lo. É perfeito para atingir determinados locais de difícil acesso, pois combina todos os aspectos positivos dos modais mencionados. Outro exemplo que agora vou apresentar, que tem o Chavenato usou, é a importação de petróleo. Na importação de petróleo, o barril de petróleo inicialmente ele é transportado nos próprios navios, em vários navios, que eles vão lá descarregando os produtos em vários terminais próprios, e depois são usados desses terminais próprios, são colocados em dutos para que os dutos sejam usados para o transporte desse petróleo, para chegarem às refinarias. Na refinaria é produzida a gasolina, que é movida através de vagões-tanque que a levam até o reservatório onde ficam estocadas. E por fim, sua distribuição é feita através de caminhões que a levam aos postos de gasolina da região. Daí você pensa o que o último transporte, o duto viário. É utilizado para transporte do quê? De óleos, que é o petróleo, né? Em especial o petróleo, que consiste de uma rede de dutos ou canos que escoa a produção de óleos até a refinaria. Por ser bastante específico, só consigo pensar em exemplo de Petrobras mesmo. E para terminar, sobre os custos logísticos, mas não vou terminar porque eu vou ver umas questões. Segundo Bowersox e Kloss, eu não tenho a menor ideia com esses caras aí, a estrutura de custos de transporte são as seguintes: custos variáveis, custos fixos, custos derivados e custos comuns. Os custos variáveis são os custos que se alteram de maneira direta e imprevisível com a movimentação das cargas de um local para outro. Geralmente são referidos como custos por quilômetro ou unidade de peso e incluem os gastos com combustível, manutenção e mão de obra motoristas. Os custos físicos são os custos que não se alteram em curto prazo e ocorrem independentemente do transporte estar operando ou não. Envolvem os custos com os terminais direitos de acesso aos sistemas de informação e a depreciação de veículos. São os custos decorrentes de fornecimento de serviços especiais. Como exemplo, os autores citam que quando uma transportadora decide levar uma carga do ponto A para o ponto B, está implícito o custo do retorno ao ponto A. Ou seja, o custo do retorno é pago pelo embarcador na origem e não quer que haja a garantia de uma carga de retorno. Portanto, os fretes dos transportadores incluem o custo do retorno, total ou parcial, conforme a expectativa de carga de volta. E, para fim, os custos comuns. Essa categoria inclui os custos de transportador incorridos para atender todos os clientes ou um segmento de clientes. Os custos com terminais de administração são chamados de overhead, são inseridos no preço de transporte de cada embarcador proporcionalmente à quantidade de embarques e entregas programadas. A verdade é que eu não entendi essa coisa de custos. Mas agora vamos responder as questões. E só tem uma questão, meu, da VUNESP sobre isso aí. Administração de recursos materiais, modalidade de transportes. A modalidade de transporte que tem característica por ser um transportador de longo curso e de baixa velocidade. Longo curso, longos e lento. Para matérias-primas, é do tipo matérias-primas e para produtos manufaturados de baixo custo. E que regularmente move cargas completas é o meio aéreo apenas, não aéreo apenas é rápido. A longo custo, velocidade para matérias-primas e para produtos manufaturados de baixo custo. Aquaviário não, ferroviário não, rodoviário não. Eu tô pensando que é só rodoviário. Acabou que esse treco aqui
Baixa velocidade para matérias-primas é ferroviário. Eu achei que o ferroviário não era treco de pouca velocidade. Daí, sobre o treco, tinha assim. Características do modal ferroviário é transporte de longo curso, distância e baixa velocidade, indicado pelo transporte de matérias-primas, tipo carvão, produtos químicos e produtos manufaturados de baixo custo, alimentos, papel e produtos florestais, e grande gasto de tempo nas operações de carga e descarga. O movimento ferroviário é principalmente de carga completa, o qual é mais barata que a fracionada. Interessante, isso aqui não estava na apostila, então. Depois, o aéreo. O aéreo tem a principal vantagem desse modal é a sua rapidez, origem e destino, principalmente em grandes distâncias. Suas condições operacionais normais são boa confiabilidade e disponibilidade do serviço rodoviário, o transporte de produtos semi-prontos ou acabados, cargas com menor porte que as ferroviárias. É o tipo de transporte mais utilizado no Brasil, apesar de ser um dos mais caros. Rodoviário possui limitado leque de serviços de capacidade. O produto mais viável transportado por produtos é o petróleo cru e seus derivados. Lenta movimentação dos produtos, olha aí, mas em compensação ela é realizada em 24 horas dia, o dia inteiro, 7 dias por semana, tornando a velocidade efetiva maior quando comparada com a de outros modais. E por fim o aquaviário. Um serviço de transporte aquaviário exigem que embarcadores estejam localizados nas respectivas vias, ou que utilizem outro modal de transporte até o local de embarque, assim transforma-se em um transporte multimodal, mais lento que ferroviário. As condições climáticas influenciam na sua eficiência e disponibilidade. É interessante, né? Tchauzinho.